Oi, pessoal. Vamos continuar aqui a ver a unidade 3, a parte de administrador, root, usuários e grupos do sistema Linux. Então, a gente vai olhar nesse documento, a parte de usuários, grupos, A gente vai ver um comando muito utilizado na área de permissões, que é o chmod, como adiciona usuários a grupos, e vamos conhecendo mais o sistema Linux. Como criar grupos, Então vamos lá. Para administrar o sistema, a gente tem que ter algumas condições. O Linux se baseia em ter usuários com perfil normal, sem autorização sem autoridade para mudar as configurações do sistema operacional, e ele tem um usuário padrão, que é o usuário root, raiz, ou como a gente chama em português, root, que é o usuário que tem acesso de modificar as configurações do Linux. Quando a gente instala o Linux em qualquer máquina, ele pergunta dois usuários. A senha do root, que é o usuário administrativo, e a senha do usuário comum. Qual é a recomendação? A gente sempre utilizar o usuário comum no uso normal e somente utilizar o usuário root se eu tiver que mudar as configurações do sistema operacional. Outro ponto é que eu tendo vários usuários, o próprio Linux ele cria um diretório para cada usuário, onde, claro, o usuário tem acesso de leitura e gravação a esse tudo que for colocado neste diretório. Então, o Linux ele busca já estruturar a facilidade de uso de forma multiusuário. Você pode ter vários usuários e sem que um interfira muito no trabalho do outro. Então, é o usuário root que pode alterar qualquer coisa do sistema operacional. Então, o uso do dia a dia dele não é recomendável. Estou na página 2. Então, se o usuário estiver abrindo o e-mail tiver algum script estranho, pode ser que esse script estranho rodando nesse perfil de usuário possa executar alguma ação danosa do sistema operacional. Então, a ideia é que seja sempre utilizado do usuário comum do Linux para que isso não ocorra. A gente vai ver mais adiante que o Linux possui uma série de facilidades para que a gente consiga utilizar o usuário comum, mas caso haja uma necessidade de alterar alguma configuração, isso pode ser facilmente trocado, chaveado de um perfil para outro. Nós vamos ver isso nas próximas, mais adiante neste documento. Então, como eu já estava falando, é o sudo ou su, depende da versão do Linux que você tem na sua máquina. Então, o sudo é uma espécie de chaveador de acesso. Ou seja, você, usuário comum, pode trocar temporariamente para o usuário root e fazer uma instalação de um software e acabou esse comando de instalação e automaticamente retorna a ser usuário comum. Então, isso aí, esse chaveamento de permissões que facilita você conseguir mexer no sistema operacional e mesmo assim voltar ao perfil normal e conseguir trabalhar com segurança do usuário comum, sabendo que nenhuma configuração da máquina vai ser alterada. Então, nem sempre o sudo vem direto instalado, depende da distribuição que você está usando. Então, se for no caso do Ubuntu, você pode dar um dpkg e verifica se o sudo está instalado. O sudo é um utilitário do Linux, nem sempre. Então, para instalar, eu
né? Se eu tiver o Ubuntu, né, ele dá uma mensagem, ó, não está instalado. Para instalar, eu rodo um comando que é o apt, né? apt-get install sudo. Então ele vai, apt-get é um manipulador de pacotes do Linux. Então ele vai fazer a instalação de sudo, como se fosse o Google Play Store ou né, o, o Apple Store, né, do celular. Esse apt-get ele faz o download automaticamente dos pacotes padrão dessa distribuição Linux e instala. Ou seja, você não precisa saber, não precisa pesquisar, dar download e ficar receoso. Será que eu estou acessando o site certo? Será que eu estou baixando uma versão certa? Esse apt-get faz isso automaticamente. Ele vai lá e instala o pacote, se for um pacote autorizado da distribuição Linux, e instala e deixa pronto para uso. Isso é uma facilidade muito interessante que o Linux tem. Tá? Então, no caso aqui, o apt-get instalou o sudo, que é o chaveador de acessos. Então, ao verificar aqui, né, dá um comando aqui, ele verifica que o sudo está instalado. Então, né, se for uma distribuição baseada no Red Hat, né, você pode verificar usando o RPM, né, um outro comando que verifica, se, né, dá um grep, ele verifica se tem, né, ele busca no disco o sudo. Se não tiver, você coloca um YUM install sudo. São comandos um pouco diferentes da distribuição Red Hat, né, que talvez até sejam um pouco comandos antigos dessa distribuição. Bem, uma vez instalado, né, você vai dar o apt-get, né, que é o mais comum, você vai instalar. Bem, em primeiro lugar, você tem que olhar o arquivo /etc/sudo ers. Ele é um arquivo de configuração e que descreve as permissões, né, de quem pode utilizar o sudo. Então, em primeiro lugar, você tem que dar um chmod nele para que você consiga editar esse arquivo. Então, eu dou um chmod 640, eu consigo, né, eu altero as permissões para que eu consiga visualizar esse arquivo. Depois do chmod, eu posso dar, né, um more ou um vi, né, que é um editor de texto, e eu posso abrir esse arquivo de configuração. Né? Provavelmente você só vai poder fazer isso no usuário root. Então tem aí algumas diretivas aqui, né? User Privilege Specifications, né, do root. Né? Então tem aqui, ó, né? No caso aqui foi usado o Nano. Nano é um editor de texto que vem no Linux, muito bom, que dá para a gente alterar as configurações. O Linux, diferentemente do Windows, o Windows guarda tudo no arquivo de registro, é um arquivo meio banco de dados, né, um meta-arquivo, que tem todas as configurações do sistema operacional Windows, está nesse registro do Windows, que fica lá, você pode editar. Né? O Linux funciona diferente, ele tem vários arquivos de configurações separados, eu acho que a extensão é .conf. Então, no caso aí, o sudo tem lá o seu arquivo de configuração, que eu posso abrir e editar no editor Nano. Ou posso usar o vi também para editar. A ideia é que esses arquivos, né, diferente do Windows, que é tudo concentrado no seu lugar, estejam espalhados, né, conforme estão instaladas as ferramentas do sistema operacional. Isso aí, né, parece, né, uma vantagem, porque você pode fazer backup dessas coisas.
Você configurou o seu sudo de uma forma bem particular. Faça backup do arquivo.conf. E vários outros utilitários do Linux você pode copiar e fazer um backup simples. É muito mais complicado fazer backup do arquivo de registro do Windows. É um arquivo muito sensível, né? Ele tem um formato muito particular de guardar as informações dentro dele. Se ele for corrompido, você tem que reinstalar o Windows. Tá? Então, o Linux tem uma estrutura diferente que permite que a gente tenha mais facilidades, né, em relação às instalações e às configurações particulares que a gente deseja. Então, o arquivo sudo está aqui e essas linhas aqui, que root igual all, né, que definem os privilégios de execução desse utilitário. Né? Eu posso dizer também que todos os membros do grupo, de tal grupo, também podem executar o sudo. Né? Vale lembrar o seguinte, se todo mundo puder executar o sudo, é complicado, né? Todo mundo tem acesso, todo mundo pode mexer nas configurações, isso aí pode trazer problemas. A ideia é que a gente sempre trabalhe com um usuário que tenha permissões limitadas, apenas suficientes para executar o seu trabalho de dia a dia. Então, alguns exemplos, né, que eu posso dar permissões totais a determinado usuário, como está esse Alexandre B ou Thiago B. Tá? E aqui, ó, o Nano, esse é o editor de texto Nano. Né? Ele funciona, né, com as setas, você move o cursor, mexe ali, né, nos arquivos, digita. E se a gente prestar atenção no rodapé do editor Nano, a gente pode ver que se eu apertar Ctrl G ajuda, se eu apertar Ctrl O eu vou gravar esse arquivo que eu estou alterando, né? Eu vou gravar essa alteração no arquivo físico que eu estou editando. Né? Página, né? Ctrl R para ler o arquivo, Ctrl Y vai para a página anterior. Ou seja, a gente tem que prestar atenção nesse rodapé. Não é um bicho de 7 cabeças, ele funciona muito bem e permite que a gente consiga atualizar tanto os scripts quanto os arquivos de configuração sem muito problema. Tá? Só olhar os comandos que dá para se fazer as coisas. Existem comandos também de adicionar linha dos usuários, né? Então, você pode colocar aqui, né? Permitir que membros de um grupo poderiam executar qualquer comando. Né? Então, você pode também ir na janela de terminal e dar um add grupo Alexandre B sudo. Ou seja, esse Alexandre B, né, está adicionado ao grupo sudo. Não falei aqui no momento, mas o Linux ele tem os mesmos conceitos dos sistemas operacionais, onde eu tenho usuário e eu tenho grupo de usuários. Então, em vez de eu dar permissões particulares a cada usuário novo que eu crie, eu dou essas permissões a um grupo e quando eu crio um usuário novo, eu apenas associo esse usuário com um grupo que já existe, já com todas as permissões configuradas. Isso normalmente facilita bastante a criação de novos usuários, já com o perfil correto que eu desejo. Lembrando que eu estou falando do Linux, que está sendo executado em uma organização, onde eu tenho diversos usuários para essa ferramenta. Não é um uso doméstico. E o que acontece em uma organização? Entra gente, sai gente. Né? A gente chama de attrition rates, ou seja, a quantidade de pessoas que saem e entram numa organização. Não é aconselhável que seja maior que 3 a 5%. Né? Ou seja, alta rotatividade não é aconselhável em uma organização, porque se a pessoa sai, essa pessoa que está saindo, provavelmente ela já foi treinada, ela já conhece a organização, e a pessoa que está entrando, por mais capacitada que seja, é uma pessoa que vai ser treinada na filosofia dessa organização que a contratou. Não só treinada, mas vai ser explicado o funcionamento, como funciona, quais são os padrões, quais são as diretivas, né? Quais são os valores da organização. Então, por melhor que seja, mais preparada que seja a pessoa, ela vai ter que entender que a organização funciona de determinados jeitos, ela se reporta a algumas pessoas, né? E
tem essa forma de funcionar. Então, há sempre um esforço, né, de modo que essa pessoa nova consiga se adaptar e começar a produzir na organização. Então, quando a gente fala em grupos nas empresas, é exatamente isso. É você conseguir já ter o grupo configurado e entrou uma pessoa nova, você simplesmente adiciona o grupo. Essa pessoa saiu, você tira do grupo. Nem sempre a pessoa sai da organização, ela pode sair do departamento. A pessoa está lá no almoxarifado e foi para o departamento de finanças. Acabou um curso lá da análise financeira, conseguiu uma transferência do departamento de finanças. Então, ela vai sair do grupo de almoxarifado que tem acesso a atualizações em estoque, outras coisas, né? Visualizar as futuras compras, etc., recepção de mercadorias. Ela vai deixar de ter acesso às funcionalidades e vai para o grupo de finanças, onde terá acesso a outras informações como capital de giro, previsão de recebimento de clientes, previsão de gasto com fornecedores, né, para ela executar o planejamento financeiro da empresa. Então, ela sai de um grupo, foi adicionado a outro grupo. Então, os comandos de tirar, colocar o usuário em um grupo, tirar, colocar em outro, são comandos que rolam com alguma frequência em uma organização. Talvez não todo dia, mas de repente lá a cada mês você terá essas mudanças aí e você executa os comandos para adicionar ou tirar do grupo alguém. Temos sempre algumas referências, né, se o aluno quiser pesquisar mais a fundo. Tá? Bem, criando usuários e grupos. Então eu posso criar um grupo, né, pelo comando group add. Se eu usar um traço G, eu posso usar o número do grupo GID, Group Identification. Eu tenho no Linux um número que identifica o usuário, que é o UID, né? E tenho o GID que identifica o grupo. Tá? Então, se a pessoa quiser usar um número, talvez não, mas, né? Talvez seja interessante. Imagine que você tenha grupos com nomes muito parecidos, né? Então, a ideia é, se você colocar um número, você realmente vai estar tendo certeza que você está fazendo a operação no grupo correto. Tá bom? Vai lembrar, se você tem uma organização, provavelmente quem administra isso, né, uma pessoa gestora dos usuários e do sistema operacional, vai ter uma tabela grande com todos os funcionários, com respectivos números de identificação dos grupos e dos funcionários, e, claro, com muito mais informações, como o ramal, quem ele se reporta, né? E etc. Nível gerencial, que a pessoa pode tomar decisões, e etc. Então, essa informação provavelmente vai fazer parte do dia a dia da pessoa que administra os usuários e grupos do sistema operacional. Então, posso dar um grupo add, né? Os grupos também podem ser modificados, né? No caso aí eu posso alterar o nome de um grupo, né? Eu posso alterar o GID do grupo Helpdesk, ou eu posso alterar o nome do grupo Sistemas passou para desenvolvimento. É muito raro a gente alterar o nome do grupo, a não ser que a gente criou errado, né? O grupo financeiro vai ser sempre financeiro. A não ser que mude lá, um vice-presidente que decida mudar tudo. Né? Mudar tudo tem um custo. Né? Os departamentos já vi isso em organizações. Né? Ele reestruturou a empresa, né? E alguns resultados, trocou chefes de setor e tudo. Né? Isso só acontece quando a empresa não está atingindo as metas de
especificadas, né? Ou está vendendo menos, ou os sistemas estão atrasando, isso. Aí chega alguém, um vice-presidente, um gerente de mais alta linha e altera as organizações e isso reflete na alteração dos grupos. Mas quando a empresa está indo bem, é difícil isso acontecer. Criando usuários, né? É o user add, né? Então cria o usuário, eu posso até especificar, já criar o usuário já pertencendo a um grupo, é opcional esse comando, né? O -G, né? Então, tem vários outros coisas, eu posso inserir associar um comentário, né? Eu posso colocar um nome, né? Configuro o caminho de pastas para esse usuário, ou seja, já crio o usuário, já digo que as pastas referentes de trabalho e referentes são desse caminho aí do /home. Tem alguns exemplos, você está criando o usuário Oracle, não sei por que existe um usuário Oracle, né? Está mais para talvez um administrador de DBA Oracle, talvez. É mais, né? Alexandre B já é um nome de usuário mais coerente. Né? Se eu colocar o -M, eu já crio o diretório, um subdiretório home, né? Para esse usuário. Né? Existem alguns arquivos, que são arquivos modelos, que já são criados automaticamente com esse comando -home, né? Chamado scatel. Né? Então aqui tem mais um comando aqui, né? Criando usuário com o comando user_add. Né? E assim eu posso criar vários outros usuários aí. O que eu também pode fazer é alterar a senha. Né? A gente, quando cria o usuário, a gente não criou a senha. Né? Então existe o comando PASSWD, password, né? Abreviado com algumas letras aí faltando, que esse comando permite, claro, ao root, né? Ao usuário administrador do Linux, alterar a senha dos usuários. Né? Então cria uma senha nova, aí provavelmente, né? Cada organização tem um padrão, né? Ele cria um usuário novo e qual é o padrão da senha? 1233@4. Né? Então ele já cria com aquela senha padrão e diz, ó, criei com aquela senha padrão. E você depois entra com a senha padrão, provavelmente ela pode estar expirada e vai lá e troca para uma senha sua. Tá bom? Mas deve ter até a senha padrão já deve estar lá fazendo parte da documentação de quem administra o sistema operacional. Então, existe o comando também usermod, que altera, né, alguns parâmetros, alguns atributos do usuário. Né? Você pode também alterar o comentário referente à conta do usuário. Né? Então você pode alterar, provavelmente tem muito mais parâmetros desse usermod. Né? Alterar a senha também, ou você usa password ou você usa usermod, o -P, você consegue alterar a senha. Né? Antes da gente chegar e olhar essa parte de permissões de arquivos do chmod, né, a gente estamos vendo vários comandos aí no Linux, vários comandos que a gente dá na janela terminal ou dentro, né, dos arquivos de configuração que fazem várias alterações no sistema operacional. Como a gente viu anteriormente no documento anterior sobre o terminal de comandos, você pode ver que tudo é baseado em comandos, não é a janela que você clica
e decide alguma coisa. Isso acontece porque no Linux tudo é baseado em comandos, né, que são enviados lá ao kernel, são processados. A gente pode até pensar que é uma grande desvantagem, eu tenho que ficar digitando comando. Na verdade, se você fizer uma automação desses comandos, ou seja, um arquivo com todos os comandos dentro, você pode executar esse arquivo, um comando atrás do outro, executado automaticamente. A gente chama de script shell. Tá? Então, só para a gente entender que o fato de você fazer operações todas baseadas em comandos, com vários parâmetros, você consegue automatizar uma grande parte do trabalho. Inclusive criar usuários, você cria usuários, já cria com pessoas de padrão, etc, etc. Tudo com um script só. Você manda executar o script e em alguns segundos está o usuário criado com todos os padrões que a empresa deseja. Então a ideia, né, desses comandos é para o trabalho repetitivo. Você cria comandos, cria scripts, justamente para automatizar essas tarefas que são praticamente repetitivas para o trabalho do dia a dia da administração do sistema. Tá? Então não fiquem torcendo o nariz, dizendo, poxa, tudo comando é muito chato ficar dando comandos, né? Talvez quando a gente está só mexendo como curioso, você dá vários comandos, você não conhece todos, você senta um pouco, né, não fique tão à vontade de utilizar. Mas para uma pessoa que faz isso todo dia, é uma mão na roda, ter tudo automatizado, tudo em scripts. Né? Tem que fazer backup. Backup são, sei lá, mais de 50 comandos. Roda backup. Aí a pessoa vai tomar um café e os comandos vão ser executados um atrás do outro. E quando você acaba o seu café, o backup já está feito. Se não for nenhum absurdo de informação, você voltou do café e tá, seu backup está feito. Não tem nada melhor para a pessoa de suporte que ter, né, tudo organizado em scripts já bem estruturados. Tá? A gente vai ver mais adiante, né, em detalhes, como funcionam esses scripts chamados de shell scripts. Tá? Então, voltando aqui, né, estamos aqui na página 12. chmod. Chmod é um comando muito importante no Linux, que ele altera as permissões de arquivos. Então, eu vou dar um comando ls list, que eu vou mostrar aqui os arquivos de um diretório. A gente pode notar que essa coluna aqui que está à esquerda, né, traço RW, traço R, traço R, na verdade ele é um byte e cada bit significa um tipo de permissão de acesso ou não. Acho que é mais que um byte, né? Então, no caso aí, o R significa permissão de ler. O W significa permissão de gravar, de write. E a gente não está vendo aí, mas existe o X, que é permissão de executar. E o que é o traço? O traço, né, sem permissão. Tá bom? Então, a ideia dessa informação que tem uma para cada arquivo é dizer, este arquivo pode ser executado pelo root, pode ser gravado pelo root, ou pode ser lido ou gravado por grupo, que são os outros três, né? 3 colunas aqui. E os últimos 3 coluninhas, 3 dígitos das colunas, é usuário comum. Usuário comum, no caso aí de todos esses arquivos que a gente está vendo, o usuário comum só consegue ler. E qualquer outro usuário pertencente aos grupos só consegue ler também, que é o R do meio, né? Penúltimo R. E o root pode ler e gravar, porque ele é, né, tirando o tracinho da frente, né, ele é o segundo, né, primeiro R e o W, ou seja, que se referem às permissões de root, né, que o root, que é o administrador, tem sobre esses arquivos.
Então, cada arquivo já tem lá nele, né, as permissões básicas sobre ler, gravar ou executar. Ali, cada arquivo tem as suas permissões já gravadas. Então, isso facilita, né, essa parte aí. Aí, o que o chmod tem a ver com isso? O chmod altera esses bitzinhos aí. Então, se você quiser proteger um arquivo, você dá um chmod nele. Se você quiser deixar esse arquivo que todo mundo possa mexer, você dá outro chmod nele com outro valor. Então, vamos ver como é que funciona esse comando aqui. Então, a gente tem aí, né, o tipo de permissão atribuído ao arquivo. Né? Então, são 3 conjuntos: usuário proprietário do arquivo ou diretório. A maioria das vezes foi quem criou. Mas né, se não for criado, é o root que tem essa permissão, que é a primeira parte ali. O segundo é o grupo proprietário. É o grupo, né, que categoriza os usuários do mesmo grupo ou de quem criou o arquivo, mas pode ser alterado. Ou seja, é o grupo pertencente ao criador daquele arquivo. E outros usuários, né? São os últimos três letras aqui. Então, temos três letras para definir quem tem permissões ao arquivo. Então, olha só. Aqui, a primeira letra é o tipo do arquivo. As primeiras outras, a segunda, a quarta letra é proprietário desse arquivo. Né? Eu posso ter R, W e X, se for um caso, para executar não só programas, mas também scripts. Ao grupo pertencente ao criador, se ele pode, se esse grupo tem acesso ou não, e outros usuários. Então a gente consegue, por meio desses códigos, definir os atributos de segurança do arquivo. Só que isso aqui, você tem aqui, é um binário. Então você tem aqui 3 bits que podem variar de 0 até 7. Bom? E aqui também 0 até 7. 7, o que quer dizer 7? É ligado, ligado, ligado. 7 significa RWX. 6, o que significa? RW. Tá aqui, ó, RW. O que significa R, traço, traço? 4. Bom, então você tem aqui os bits que significam, né, que controlam o acesso ao arquivo. É uma coisa muito simples, muito interessante que o Linux tem de forma a controlar os acessos a arquivos. A grande vantagem, além de ser simples, é que é uma coisa rápida de funcionar. Tá? Então aqui está a explicação, né, dos bits R de ler, W de write e X de executar, execution. Formam até 8 combinações, de 0 a 7. Né? Então você tem aqui no chmod, né, você pode dar comandos de mais para adicionar permissão, menos para remover permissão relacionados a grupos. Né? Então, no caso aí do arquivo som, né, você está adicionando, né, permissões de gravação, né, ou para os outros e para o grupo no arquivo de som. Então você está ligando alguns bits para que mais pessoas tenham acesso ao arquivo de som. Né? Existem outras formas aqui de colocar, né, o usuário comum. Ele pode ler e executar, o grupo também pode ler e executar, e o owner pode executar o arquivo texto. Né? Então, são vários comandos que eu posso dar. Normalmente a gente dá os comandos por números aqui. Né? Eu quero um arquivo que todo mundo pode mexer. Eu dou um chmod 777 nele. Eu ligo todos os bits de read, write, sheets aqui. Então,
CHMOD 755, né? Ou seja, o criador pode tudo e os outros é o valor 5. Né? Então, ele pode 5 é ler e executar. Tá? Não é tão difícil assim. Tem 620. Ou seja, você pode dar um CHMOD né, com um número, lembrando que cada dígito desse número é referente a um grupo. O primeiro dígito é referente ao criador, o segundo dígito é referente ao grupo e o terceiro dígito é referente ou qualquer outro usuário comum. Tá? Então você pode dar CHMOD 777, pode fazer tudo com o arquivo. Tá? Então a gente viu aqui o básico do comando chmod, que eu consigo alterar as permissões, né, de acesso a determinado arquivo. É isso, gente. Então a gente viu aqui, parece pouca coisa, mas os principais conceitos do administrador do sistema, de usuário, de grupo, né? Como se cria usuário, como se troca a senha, né? Como se eu cria grupos, né? Adiciono usuários, removo usuários do grupo e como funcionam o chmod e os atributos de permissões de arquivos aí. A gente viu bastante coisa aqui. Quem se interessa mais, tem muito material na internet, é só olhar também as referências que tem nesse documento para a gente entender um pouquinho mais do sistema operacional Linux aí, que não, a gente pode até achar que é um pouquinho enrolado, mas ele tem conceitos bem interessantes e eu acho que bem objetivos, né, no sistema operacional que foi construído para ser multiusuário, ou seja, atender vários usuários ao mesmo tempo. Tá bom? Então vamos ficando por aqui e a gente continua nosso curso. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.